Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Érica e hoje a gente vai fazer a correção das atividades propostas pela Prefeitura, que é do Banco de Atividades, o bloco 3. Vamos lá? Bom, vamos começar com o exercício número 1. Ele pede para que sejam escritos todos os divisores naturais. Bom, antes disso, a gente tem que pensar o que é divisor. Divisor é aquele número que, quando eu faço a divisão por outro, o resto sempre dá zero. Então, por exemplo, na letra A, nós temos o 1, 2, o 4 e o 8. Por quê? Porque quando eu divido o 8 por 1, dá o próprio 8. Não sobra nada. Quando eu divido o 8 por 2, dá 4 e não sobra nada. Quando eu divido o 8 por 4, dá 2 e não sobra nada. E quando eu divido o 8 pelo próprio 8, dá 1 e não sobra nada. Então, a ideia aqui é, quando eu for fazer a divisão desse número por um outro, o resto, então a sobra tem que ser zero, tudo bem? Então, se a gente colocar na nossa realidade, é como se eu tivesse uma certa quantidade de balas, de lápis, enfim, de algum objeto que eu goste, e eu quero repartir em partes iguais para que todos recebam a mesma quantidade e que nada sobre, tudo bem? Então, na letra B. Na letra B, o 11 só dá para dividir por 1 e por 11, ok? Já na letra C, o 15, dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15, ok? Veja que, para ter um divisor, esse número ele aparece na tabuada tanto do 1, quanto do 3, quanto do 5 e do próprio 15, ok? Na letra D, o 18 aparece na tabuada do 1, do 2, do 3, do 6, do 9 e do próprio 18. Na letra E, o 20 dá para ser dividido por 1, 2, 4, 5, 10 e 20, ok? E na letra F, 24, dá para dividir por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, certo? Para ficar até um pouco mais fácil, o que a gente pode perceber é o seguinte, que esse número, por exemplo, na letra C, o 15, ele vai ser sempre divisível, tanto por 1 quanto por ele mesmo, certo? E daí, então, para achar os outros divisores, basta procurar na tabuada. E aí a gente encontra o 15 na tabuada do 3 e do 5, tudo bem? Então, uma forma de guardar é sempre poder consultar a tabuada, né? E gravar que aquele número sempre vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se aquele número não estiver na tabuada de ninguém, então ele só tem dois divisores, que é o caso da letra B, o 11. Mas se ele estiver na tabuada de alguém, eu vou verificar em quais tabuadas ele está. Tudo bem? Vamos para o exercício 2? 2 é da UBMAP, tá? E ele pergunta o seguinte: uma professora leva para a sala de aula uma caixa com 24 bombons. Ela quer distribuir estes bombons de maneira que cada aluno receba a mesma quantidade de bombons e que não sobre nenhum bombom com ela. O que isso quer dizer? Quando eu falo a mesma quantidade de bombons e que não sobre nenhum bombom com ela, significa que eu quero dividir em partes iguais. Então, eu vou ter que pensar em como eu vou dividir esse 24 para que não sobre nada, tudo bem? A pergunta da questão é: quantas são as possíveis quantidades de alunos em sala para que isso aconteça? Então, se a gente quer dividir o número 24 de forma que não sobre nada, eu preciso encontrar quem é que divide o 24. Então, além do 1 e do próprio 24, eu preciso saber em quais tabuadas o 24 está. E aí o 24 está na tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 6, do 8, do 12 e do próprio 24. Então, as possíveis quantidades são 1, então ter um aluno, ter 2 alunos, ter 3 alunos, ter 4 alunos,
6 alunos, 8 alunos, 12 alunos ou 24 alunos, tudo bem? Então, encontrar os divisores de 24 vai significar para a gente aqui exatamente a quantidade de alunos que podem ter na sala, ok? Vamos para o 3? O 3. Ele pergunta se é possível distribuir o 816 por 24, tá? Bom, porque cada caixa tem 24 maçãs, certo? E o 816 são referentes à quantidade de maçãs. Então, eu fiz a divisão aqui. Como é que a gente faz a divisão? A gente vai pegar os dois primeiros dígitos do número e vai ver quantas vezes este número aqui cabe dentro desse, certo? Bom, sabendo disso, o que eu consigo perceber? Que o 3 dá para colocar 24 3 vezes dentro do 81, que me dá o 72. Tiro do 81 o 72, fico com 9. E aí eu desço o número 6, certo? Descendo o número 6, eu fico com 96. E aí eu vou ver quantas vezes o 24 cabe dentro do 96. E eu percebo que o 24 cabe quanto? 4 vezes. Então, tiro deste 96 o valor que encontrei na multiplicação. Do 4 vezes o 24, 96. Resto, 0. Então, isso daqui para a gente vai ser o resto, tudo bem? E quando eu falo que é resto 0, significa que a divisão é perfeita, tudo bem? Então, sim, é possível dividir, pois 816 é divisível por 24. Então, o número só vai ser divisível quando isso daqui acontecer, quando não sobrar nada, tudo bem? Vamos para o próximo? O 4. Ele pede para verificar alguns números, tudo bem? Então, na letra A, ele pede para verificar se é divisível por 3, na letra B, se é divisível por 9, tá? Aqui tem algumas regras que nós podemos utilizar antes de fazer a divisão, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Por enquanto, a gente vai realizar a divisão mesmo, tudo bem? Então, o 1 não dá para dividir por 3, vou pegar o 10. O 10, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 9. Então, vou tirar 9, tudo bem? Então, 3 vezes 3, 9. Tiro 9, sobra 1. O 9, esse 9 que está aqui fora, que eu não incluí, vou incluir agora. Fica 19. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 19? 6 vezes. Então, 6 vezes 3, 18. Tiro 18 do 19 e sobra 1. Então, o 109 é divisível por 3? Não, porque tem resto, tá? E o 119 é divisível por 9? Infelizmente não, porque sobra 2. Tudo bem? Primeiro, eu vou pegar o 11 e vou tentar tirar 9. Tudo bem? Eu sei que 1 vezes 9 é 9, então vou tirar 9. Sobram 2. Desce o 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 29? 3 vezes, que é o 27. Tiro o 27 e sobra 2. Então, o 119 não é divisível por 9. Letra C. 202 é divisível por 11. Então, 202, pego o 20, tiro o 11, sobra 9. Desce o 2, 92, menos 88, sobram 4. Quando tem resto, quando tem sobra, significa que não é divisível, tudo bem? Letra D, 310 é divisível por 5? Bom, vou pegar o 31, o 3 e o 1, tudo bem? Então, tiro 30, sobra 1, porque 6 vezes 5 é 30, e desço o 0. 10, tiro 10, porque é o 2 vezes 5, resto 0. Então, 310 é divisível por 5? Sim, é divisível. Tudo bem? Próximo exercício. Bom, então ele fala que o número 518 é divisível por 37. E aí ele pergunta, qual é o próximo número natural divisível por 37? Então, o próximo número natural divisível por 37 é o 355. Por quê? Para ser divisível, ele tem que estar na tabuada do 37. E se o 518 está na tabuada do 37, basta eu agregar, juntar
adicionar o 37 com o 318 e chega no 355. Então, por isso que o 355 é divisível por 37. Tudo bem? 6. Ele pergunta: qual é o maior número menor que 300? Então, essa informação é muito importante para a gente. Então, tem que ser menor que 300. Então, significa que tem que vir antes de chegar no 300, tá? Que é divisível por 11. Então, eu vou pegar o 300 e vou tentar dividir por 11, para ver quantas vezes o 11 cabe dentro do 300 e ver se sobra alguma coisa. Fazendo a divisão, nós percebemos que sobram 3. O que significa? Que eu peguei o 11 27 vezes e ainda, para chegar no 300, eu precisei colocar 3 unidades. Tudo bem? Como eu quero um número que é divisível por 11, eu preciso que esse resto seja zero. Então, eu só vou multiplicar o 27 por 11, que dá 297. Tudo bem? Então, o maior número menor que 300, que é divisível por 11, é o 297, que vem 3 unidades antes, então, ó, o 3 aqui, do 300. Tudo bem? 7. O 7 fala que a idade da Marta é um número natural entre 40 e 50, que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Tá? Quando ele fala que é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo, significa que está na tabuada do 7 e está na tabuada do 6 ao mesmo tempo. Tudo bem? Qual é a idade de Marta? Então, se a gente pegar os múltiplos de 7, ou seja, quem está na tabuada do 7, entre 40 e 50, nós temos o número 42 e 49. Já se a gente pegar os múltiplos de 6, que são exatamente os números da tabuada do 6, entre 40 e 50, nós temos o 42 e o 48. Como esse número precisa estar tanto na tabuada do 7 quanto na tabuada do 6, então o único número que aparece nas duas tabuadas é quem? Justamente o 42. Então, a resposta aqui, a idade da Marta é de 42 anos, tudo bem? Porque só o 42 satisfaz a condição que ele pede, que é o quê? Divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo, tudo bem? Bom, vamos para o próximo. 8. O 8 tem a mesma ideia, tá? Só que aqui eu vou pensar nos divisores, ok? Então, eu tenho 3 rolos de fita, um tem 60 metros, outro tem 120 e outro tem 150 metros, ok? Eu vou encontrar os divisores do 60, os divisores do 120 e os divisores do 150, certo? Que são esses daqui, tá? Dentre esses divisores, eu preciso saber qual deve ser o tamanho de cada pedaço, sabendo que tem que ser o maior comprimento possível, de modo que não sobre nenhum pedaço de fita. Então, esse número, eu preciso achar um número que está tanto na lista dos divisores do 60, quanto nos divisores de 120, quanto nos divisores de 150, tá? Aqui eu preferi pegar os divisores, porque pegar os múltiplos daria um pouco mais de trabalho, tá? E como nós temos três números em que eu preciso encontrar os divisores, aí fica um trabalho um pouco mais fácil. Professora, como é que eu faço para encontrar os divisores? Encontrar os divisores é o tema da próxima parte da folha, desse terceiro bloco, e também faz parte um pouco do quarto bloco, tá? Eu sugeriria a vocês a fazerem as divisões pelos números que vocês conhecem, até que, de fato, vocês encontrem, tá? Mas existem alguns programas e alguns sites que fazem o encontro desses divisores, tudo bem? Então, se você procurar lá no Google como encontrar divisores ou encontrar divisores online ou calculadora de divisores, você consegue achar um site em que você digita o número que você quer saber quais são os divisores e ele calcula para você, tá bom? Aqui, nós conseguimos perceber que entre os divisores de 60, 120 e 150, nós temos o 30 em comum. Então, será justamente o 30
que vai ter que ser o tamanho de cada pedaço. Então, a resposta é: o maior tamanho de fita possível é de 30 metros, ok? 9. Também fiz a mesma coisa, só que aí eu encontrei os divisores dos 60, 75 e 80, tá? Então, ele quer dividir 3 peças e esse 3 está colocado de propósito aqui para confundir, tá bom? Esse 3 a gente não vai usar. Por quê? Porque quando ele fala 3 peças, depois ele fala o tamanho das peças. E o que a gente vai usar no problema é o tamanho das peças e não o número 3, tá? Que se refere à quantidade de peças, ok? Então, de novo, ele quer que seja o maior tamanho possível, de modo que não haja sobras. E ele quer o tamanho de cada uma das partes, sendo que as peças que ele tem medem 80, 75 e 60 metros. Bom, entre os divisores de 60, do 75 e do 80, a gente consegue perceber que é só os 5 que eles têm em comum. Então, o maior tamanho possível é de 5 metros, tá? Bom, aqui ele pergunta quais dos números abaixo são divisíveis por 2, por 5 e por 10 ao mesmo tempo. Então, esses números têm que estar na tabuada do 2, do 5 e do 10. Se a gente perceber, a regularidade da tabuada do 10 é terminar em 0, tudo bem? Então, o 15, o 35, o 145 e o 175 já não podem ser, tá? E aí, por exemplo, o 20 aparece na tabuada do 2 e do 5. O 70 também aparece. O 130 dá para dividir por 2 e por 5. E o 200 também, certo? Então, aqui a gente pode fazer por eliminação. Primeiro, eu eliminei todo mundo que é certeza que não está na tabuada do 10, porque para estar na tabuada do 10 precisa terminar em 0. E depois a gente realiza as divisões para ver se de fato estão, tá? Mas, já adiantando um pouquinho sobre a próxima parte desse bloco, para ser divisível por 2 e por 5, esse número precisa ser divisível por 10 também, tá? E aí o que acontece? Para ser divisível por 2, o número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, quando nós tiramos todos os números que terminam em 5, porque não estão na tabuada do 10, nós encontramos todos os números que estão na tabuada do 5, porque se a gente olhar a tabuada do 5, o final dos números varia, né? Muda entre 0 e 5. Então, nós temos o 5, 10, o 15 e o 20. Entre o 5, 10, o 15 e o 20, eu estou contando sempre de 5 em 5. E o final dos números vai 5, 0, 5, 0. Então, tem que terminar em 0 e 5. E aí, a gente percebe que 20 termina em 0, 70 termina em 0, 130 termina em 0 e 200 termina em 0. Então, dá para dividir por 5. E se a gente observar bem, o último dígito de todo mundo é 0. E para ser divisível por 2, não tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8? Então, se termina com 0, é divisível por 2. Logo, esses números que estão circulados em rosa são os números que são divisíveis por 2, 5 e 10. Ok? Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a divisibilidade, certo? Existem algumas regras, tá? E por que essas regras existem? Para evitar que a gente faça contas. Essa é a grande realidade. Então, quando eu sei os critérios de divisibilidade, ou seja, as regras para ser divisível, eu privilegio, então eu dou preferência ao fato de primeiro analisar o número, verificar se o número é divisível ou não, antes de fazer a conta, tá? Por quê? Porque muitas vezes, fazendo a conta, você percebe que deu muito trabalho para descobrir que não é divisível. E quando eu sei os critérios de divisibilidade, eu evito fazer a conta, porque aí eu gero menos trabalho, tá? Então, para ser divisível por 2, a gente tem que verificar se o último dígito deste número, então o algarismo que está lá nas unidades, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, tá? Para ser divisível por 3, eu vou somar todos os algarismos. Então, eu vou somar, por exemplo,
né, o primeiro quadradinho aí que a gente tem o 244. Para verificar se esse número é divisível por 3, por exemplo, eu teria que somar o 2 com o 4 e o outro 4, tá? Depois que eu fizer essa soma, eu vou verificar se o resultado dessa soma está na tabuada do 3. Então, ó, 2 mais 4 dá 10. 10 está na tabuada do 3? Não. Então, o 244 não é divisível por 3, tá? E para ser divisível por 5, esse número tem que terminar em 0 ou em 5, como a gente viu no exercício anterior, tá? Para ser divisível por 6, olha que interessante, esse número precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que satisfazer a regra de divisibilidade do 2 e do 3. A do 2 terminar com o número par, certo? E a do 3, a soma dos algarismos estar na tabuada do 3, tá? Então, esses são os números aqui, tá? Então, na letra a gente tem os números divisíveis por 2. O 244, porque termina em 4. O 640, porque termina em 0. O 1842, porque termina em 2. E o 1900, que termina em 0, tá? Já divisíveis por 3, nós temos o seguinte. Nós temos o 1575, por quê? 1 mais 5 mais 7 mais 5 dá 18. E 18 está na tabuada do 3. Tudo bem? Bom, nós temos o 183. Veja que o 175 termina em 5 e é divisível por 3. O 183, ele é divisível por 3, mas termina em 3, tá? Por que o 183 é divisível por 3? Porque se eu juntar o 8 com o 1 e o 3, então 8 mais 1, 9, 9 mais 3, 12. 12 está na tabuada do 3, tudo bem? E o 1842, tá? Bom, se eu somar o 1 com o 8, dá 9. 9 com 4 dá 13. 13 com 2 dá 15. 15 está na tabuada do 3. Tudo bem? Os outros números não estão porque as somas não estão na tabuada do 3. Na letra C, os números que são divisíveis por 5 são aqueles que terminam em 0 ou em 5. Então, o 1575, o 640 e o 1900, tá? Os que são divisíveis por 6 são aqueles que estão na regra de divisibilidade do 2 e do 3. Ou seja, se a gente olhar a letra A e a letra B, o único número que se repete é o 1842. Então, só o 1842 é divisível por 6. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0, certo? E para ser divisível por 5 e não por 2, é só terminar em 5. Tudo bem? Bom, a 2 também faz o mesmo pedido, tá? Então, no número 2, a gente pegou todo mundo que terminava com o número par. Por 3, nós pegamos todos os números em que a soma estava na tabuada do 3. Divisível por 2 e por 3 é a mesma coisa que pedir divisível por 6, ok? Então, a letra C e a letra D são iguais justamente por isso, tá? Porque são exatamente os números que se repetem, então estão na letra A e na letra B ao mesmo tempo, que é o 432, 2136 e o 15.144, ok? 3. Bom, o exercício 3, ele pede para saber quais dos números abaixo é divisível por 5. E como a gente sabe, esse número tem que terminar em 5, tudo bem? Então, aqui só pode ser o 35. Na 4, ele quer saber qual dos números abaixo é divisível por 3. Então, 6 mais 3 dá 9, mais 1, 10. 10 não está na tabuada do 3. 6 mais 4, 10, mais 3, 13. 13 não está na tabuada do 3. 6 mais 3
9, 9 mais 5, 14. 14 não está na tabuada do 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17. 17 não está na tabuada do 3. Então, quem sobra? Letra E, tudo bem? 3 mais 6, 9. 9 mais 9, 18. 18 está na tabuada do 3. O número 5, ele dá a figura de uma pizza pra gente, né? Que seria uma circunferência com os pedaços de pizza, né? Então, ela tá dividida aqui. E ele pergunta qual alternativa indica uma possível quantidade de pessoas que dividiram a pizza. Então, quantos pedaços de pizza nós temos aqui? Partindo desse pedaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se nós temos 10 pedaços e não sobrou pedaço algum, significa que algum desses números aqui tem que dividir o 10, tudo bem? E, bom, se a gente olhar a tabuada do 5, do 4, do 3, do 6 e do 7, a única tabuada em que aparece o 10 é a do 5, certo? Bom, número 6. Ele dá um número de 3 algarismos, dos quais o 2 está nas unidades, então o 2 está numa ponta, e o 5 está na centena. E aí ele quer saber onde está o ponto de interrogação, quais são os números que podem estar aqui, tá? Lembrando que aqui esse número pode ser desde o 0 até o 9, tudo bem? Então, se a gente pensar, não pode ser o 0, porque 5 mais 2 já dá 7. Então, eu tenho que fazer com que esse terceiro número, que é o que está faltando aqui, chegue em números que deem na tabuada do 3, que estão na tabuada do 3. Então, se 5 mais 2 já dá 7, se eu colocar 0, fica próprio 7, não dá. Se eu colocar mais 1, fica 8, não está na tabuada do 3. Mas se eu colocar o número 2, dá o 9, que está na tabuada do 3. Se eu colocar o 4, dá 10, não está na tabuada do 3. Se eu colocar o 3, também não está na tabuada do 3. Se eu colocar o 5, está na tabuada do 3, porque 5 mais 5 dá 10, mais 2, 12. Se eu colocar o 6, também não dá, nem o 7, só o 8. Tudo bem? Então, os possíveis valores que pode assumir o algarismo das dezenas são 2, 5 e 8, tá? Aqui, o 7, ele pede para marcar se os números são divisíveis por 2, 3, 5 e 6, ok? Então, vejam que se o número é divisível por 2 e por 3, obviamente, esse número também vai ser divisível por 6, certo? Então, aqui, nós temos o quê? Nós temos o 264, então termina em 4, divisível por 2. Aqui, 6 mais 4, 10, mais 2, 12, divisível por 3. Não é divisível por 5 porque não termina em 0 ou em 5, mas é divisível por 6 porque é divisível por 2 e por 3. Aqui, 5 mais 1 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 3, então o 9 está na tabuada do 3, então esse número é divisível por 3. Ao mesmo tempo que esse número termina em 5, então está na tabuada do 5. Aqui, 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Então, esse número só é divisível por 3. E aqui, termina em 8, então já é divisível por 2. A soma dá para dividir por 3. E, como dá para dividir por 2 e por 3, dá para dividir por 6. Certo? O 8. Bom, o 8 fala o seguinte, que na casa das unidades agora, esse número está faltando, tudo bem? Então, nós precisamos achar para que valores eu posso colocar aqui, sendo que esse número tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5. Bom, para ser divisível por 5, basta terminar em 0 em 5. Para que seja divisível por 3, é preciso que a soma dos algarismos esteja na tabuada do 3. E para ser divisível por 2, é preciso terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, as opções aqui são ou 0 ou 5.
pensando aqui na divisibilidade por 5 e por 2, tá? Pensando na divisibilidade por 5, ou 0 ou 5. Se eu colocar o 0, ele satisfaz a divisibilidade por 2, porque o 0 está na tabuada do 2, tudo bem? E, ao mesmo tempo, satisfazendo esses dois, satisfaz a terceira condição, ser divisível por 3, porque a soma dá 9. Se eu colocar o 5, não satisfaz a condição de ser divisível por 2, porque o 5 não está aqui nessa lista. E também não satisfaz a condição dessa segunda linha aqui, ser divisível por 3, porque a soma dá 14. Então, o valor de x, então, quem deveria estar aqui no lugar de x é o 0, ok? O 9. O 9, nós temos um problema. Por quê? O algarismo da centena é o 7 e o algarismo da unidade é o 4. Então, eu montei um número aqui para vocês. Então, 7, um ponto de interrogação, que eu não sei quem está aqui, e o 4. E ele quer saber qual das alternativas aqui é certa para que esse número seja divisível por 3. Veja que a letra A não pode ser, porque por mais que tenha uma soma aqui que esteja na tabuada do 3, que é o 12, que é o 7 mais 1 mais 4, os outros dois não satisfazem, assim como acontece aqui e aqui. A única letra em que todo mundo, quando eu somo, está na tabuada do 3 é a letra D. Então, por isso que a letra D é a resposta, tá? 10. Bom, o 10 fala sobre a idade de Marcelo. Fala que a idade é um número entre 30 e 40, que é divisível por 2 e por 3. Bom, pegando os múltiplos de 2 entre 30 e 40, nós temos o 32, 34, 36 e 38. Os múltiplos de 3 entre 30 e 40, nós temos o 33, o 36 e o 39. O 36 é justamente o número que se repete, tudo bem? Então, por isso que Marcelo tem que ter 36 anos. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Lembrando que essa apresentação, essas folhinhas que eu coloquei aqui para a gente poder acompanhar a resolução dos exercícios, o link vai estar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar junto, ok? Fiquem bem, um abraço a todos!